Bom, pessoal, então dando continuação à nossa série sobre função quadrática, hoje nós vamos ver a construção da parábola através das raízes de uma função de segundo grau, tá? Então, assim, para a gente começar, até agora a gente já estudou sobre como construir o gráfico de uma função quadrática de segundo grau através de uma tabela. E a gente viu também as funções dos coeficientes, tá? Se tu perdeu essas aulas, eu vou deixar um card aqui em cima. Tu assiste porque é importante. Agora a gente vai começar a construir a nossa parábola através das raízes, tá? E aí tu vai ver que é muito tranquilo, beleza? Então vamos seguindo a nossa aulinha. Uma função de segundo grau, ela pode interceptar o eixo x em até 2 pontos. Então, assim como a função de primeiro grau, para que isso aconteça, o y tem que ser igual a zero. E para determinar os valores das raízes reais, a partir do cálculo do discriminante, gente, representado pela letra delta, beleza? Então nós já sabemos isso. Bom, nós temos algumas situações. Observe então, a gente já sabe que o cálculo do discriminante, do delta, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí, numa das primeiras aulas, eu falei para vocês que sempre quando a gente for calcular uma equação de segundo grau, a gente sempre começa pelo delta. E agora tu vai entender o porquê que tu sempre vai começar pelo delta. Pelo seguinte, tá? Primeiro, a gente calcula o delta, e aí dependendo do valor que tu achar para o delta, tu vai terminar, tu vai aplicar a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula está dada ali, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Beleza? Tranquilo, né? Isso aí a gente já tinha visto. Então, seguindo aqui na função quadrática, o número de raízes da função depende diretamente do valor de delta. E é por isso que primeiro tu calcula o delta. Porque dependendo do valor que tu encontrar para delta, tu não precisa fazer a equação de segundo grau, a fórmula de Bhaskara. Tu entende? Fica muito mais fácil se tu calcula sempre o delta primeiro. Essa dica é boa, hein? Não esquece disso. Então observe o que acontece quando a gente calcula o delta. Três situações, tá? Primeiro, ou o nosso delta vai ser positivo, ou ele vai ser negativo, ou ele vai ser zero, tá? Não tem um outro termo, meio termo nisso aí. Ou delta é igual a zero, ou delta é positivo, ou delta é negativo. Quando o delta for positivo, a nossa equação vai ter duas raízes reais e diferentes. Isso quer dizer que ela vai passar lá no eixo do x, tá? Em 2 pontos diferentes, beleza? Adiante a gente vai ver isso aí. Quando o nosso delta for igual a zero, a nossa equação vai ter apenas uma raiz real. Isso quer dizer que ela vai tocar o ponto do eixo do x, o eixo das abscissas, em um único ponto, em um único lugar. Tranquilo? E quando o nosso delta for menor que zero? Bom, quando o nosso delta for menor que zero, a equação não vai ter raízes reais. Então, a parábola ela não vai tocar o eixo x. Então, a gente já tinha visto a função dos coeficientes. Agora, a gente está vendo por que a gente calcula o delta separado. Beleza? Aqui um pequeno exemplo, olha aqui. Então, aqui o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, pessoal. Nesse lugar aqui, nesse ponto aqui, tá? Aqui, que tu tá vendo, o que está acontecendo aqui é que aqui o nosso A, ele é positivo. Tu tá vendo, né? Que é uma parábola com a concavidade voltada para cima, logo ela tem um ponto de mínimo. E isso a gente sabe olhando só pelo jeito da parábola. A gente já sabe qual é positivo. O nosso delta aqui, ele está tocando aqui, ó, em 2 pontos na nossa função, no eixo do x. Tá vendo que ele está cortando aqui em 2 pontos? Deixa eu tocar aqui a caneta. Aqui, ó. Olha onde é que ele está tocando. Aqui e aqui. Então ele trocou em 2 lugares diferentes. Então o nosso delta aqui ele é maior que zero. Aqui ele está tocando apenas num lugarzinho. Então aqui o nosso delta ele é igual a zero, tá? E aqui, nessa outra aqui ele nem toca no eixo do x, tá vendo o eixo do x? O que quer dizer que o nosso delta ele é menor que zero. Beleza, gente? Nós temos ainda
os exemplos, tá? Vamos construir o gráfico das funções abaixo. Então, essa primeira aqui, y igual 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Aqui é importante tu lembrar que a gente não vai construir o gráfico, mas a gente vai fazer um esboço de como seria o gráfico através das raízes, tá? Então, vamos seguindo daqui. Então, nós temos o seguinte. Vamos construir o gráfico dessa função aqui. Então, nós temos que y é igual... Então, a primeira coisa que tu vai fazer, tu vai calcular o delta. Então, teu delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, pessoal, aqui, vamos identificar quem é o nosso coeficiente a, b e c. Coeficiente a, número na frente do x ao quadrado, 4. Coeficiente b, número na frente do x, menos 4. Não pode esquecer desse sinalzinho aqui, hein? Menos 4. Coeficiente c, número sozinho, o 1. Só substituir na fórmula, então, delta é igual menos 4 ao quadrado, né? Botei entre parênteses, menos 4 vezes a, que é 4, vezes c, que é 1. Resolvendo isso, tu tem que menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 4, menos 16 vezes 1, menos 16. Então, o teu delta deu igual a zero. Aqui, nós já temos uma conclusão. Primeira coisa, o nosso a é positivo. Então, a gente já sabe que a concavidade da nossa parábola é para cima e que ela vai ter um ponto de mínimo. Primeira coisa, só olhando o coeficiente. O nosso c é 1. Então, a gente já sabe que lá no eixo do y, no eixo das ordenadas, a nossa parábola vai ter que cortar o eixo do y no número 1. Ok? E o nosso delta é zero. E a gente viu no começo da aula que quando o delta for zero, vai ter apenas uma raiz. Beleza? Tranquilo, né? Então aqui teria duas... não, vamos achar o resto, né? Vamos terminar. Está aqui o resto da fórmula, então. Menos b. E o nosso b é menos 4. E tu não pode esquecer desse sinal. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. O nosso delta é zero. Dividido por 2 vezes o a. E o nosso a é 4. Então, resolvendo isso aqui, menos vezes menos, dá mais. Mais 4, mais ou menos a raiz quadrada de zero, que é o próprio zero, dividido 2 vezes 4, 8. Daqui, gente, nós vamos ter o x' e o x duas linhas. Então, né, a gente faz uma vez com mais e uma com menos. 4 mais 0, dividido por 8. Embaixo, 4 menos 0, dividido por 8. 4 mais 0, 4 dividido por 8, né? Isso aqui fica igual a 4 sobre 8, que eu posso simplificar, né? E fica igual a 1 meio. Aqui, 4 menos 0, continua 4 sobre 8, que eu posso também simplificar e fica igual a 1 meio. Então, tu percebeu que o nosso delta, quando ele for igual a 0, a gente calculou as duas raízes, mas a gente viu que é o mesmo valor. Isso indica que é uma raiz única. Então, no nosso eixo das abscissas, no eixo do x, vai cortar apenas em um único ponto, que nesse caso aqui seria 1 meio, ok? Vamos ver essa daqui. Mesma coisa, então. Primeira coisa, vamos identificar os coeficientes, né? Coeficiente A. Pessoal, aqui vocês têm que ter o cuidado seguinte, tá? A função, ela está invertida. A gente seguia para achar o coeficiente A, o coeficiente B, o coeficiente C, pelos x. Então, coeficiente A, o número que está na frente do x ao quadrado. Não importa se ele está em primeiro lugar, em segundo ou em terceiro, ok? Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente, o primeiro monômio ali é o nosso coeficiente B. E o segundo que vai ser o A, porque é o número que está na frente do x ao quadrado. Beleza? Tranquilo isso? O nosso coeficiente A aqui vai ser o número 1, que é o número que está na frente do x ao quadrado, né? Coeficiente B, menos 7. E o coeficiente C eu não tenho. Não esquece do sinal. Lembra, né, que a equação de segundo grau ela tem que ter essa cara aqui, ó. A x ao quadrado mais bx mais c. Então, o A é o número que está na frente do x ao quadrado, que no caso é 1. O B é o número na frente do x, que aqui no caso é o menos 7. Tranquilo? Então, vamos calcular o delta primeiro. Delta. Então, nosso delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O nosso b é menos 7, né? Menos 4 é da fórmula. O a é 1.
e o C é 0. Resolvendo isso aqui, menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 0, 0. Então, 49 menos 0, né? Então, o nosso delta fica igual a 49. Bom, o nosso delta deu um número positivo, um número maior que 0. Na outra que a gente tinha feito, na outra equação, o nosso delta era igual a 0. Então, a gente já sabia, por exemplo, nosso A era positivo, tinha uma concavidade para cima, nosso C era 1, cortava então no eixo do y no 1, e nosso delta tinha dado 0, então a gente sabia que tinha uma única raiz. Agora aqui a gente sabe que o nosso A ele é positivo, né? É o número 1, então vai ter uma concavidade voltada para cima, vai ter um ponto de mínimo, ok? O nosso C é 0, então vai ter que passar no eixo do y no 0. E o nosso delta deu 49. E a gente viu no começo da aula que se o nosso delta for positivo, vai cortar o eixo do x em 2 pontos. Vamos ver isso? Vamos terminar. O nosso delta deu positivo, então aqui vai ficar menos b. Nosso b é menos 7. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Nosso delta deu 49. Dividido por 2 vezes o a. O nosso a é 1. Daqui, menos vezes menos, mais. 7 mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7. Dividido por 2 vezes 1, 2. Daqui, pessoal, vai sair as nossas raízes, o x' e o x2'. X', 7, né? Eu tenho mais e um menos, vou fazer uma vez com mais e uma vez com menos. Daqui eu tenho 7 mais 7, 14, dividido por 2, 7. Daqui eu tenho 7 menos 7, 0, dividido por 2, 0. Então, a solução, as raízes da minha equação seriam 0 e 7. Viu lá que eu te falei que o delta tinha dado positivo, a gente teria que ter duas raízes. E a gente calculou isso e viu, encontramos duas raízes reais e diferentes, o 0 e o 7, tá? Vamos fazer mais uma? E agora? Vamos fazer essa daqui. Vamos calcular então aqui, vamos identificar os coeficientes, né? A, B e C. Coeficiente A, número na frente do x ao quadrado. Aqui também a nossa equação, nossa função aqui, ela está fora de ordem, mas a gente sabe, né, que ela tem essa cara, A x ao quadrado mais bx mais c. A é um número na frente do x ao quadrado. Aqui não tem nenhum número, a gente sabe que é 1. B é o número na frente do x, que neste caso é menos 4. C é um número sozinho, que neste caso é o 5. Fazendo delta, então a gente tem menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a que é 1, vezes o c que é 5. Então, nosso delta vai ser igual a 16, né? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 é menos 4, vezes 5 menos 20. E o nosso delta fica igual a 16 menos 20 é menos 4. E aqui tu chega na situação onde o nosso delta deu negativo, delta é menor que zero. E aí tu volta lá para o começo da aula, tu vai lembrar. Delta igual a zero, uma única raiz. Vai tocar o eixo do x numa única raiz. Se o delta for positivo, maior que zero, duas raízes reais e diferentes. E quando o delta for negativo, não tem raiz real, ou seja, não vai tocar no eixo do x. Professor, e aí o que eu faço? Terminou aí, tá? Para tu montar o gráfico, tu vai utilizar daí os vértices, tá? Mas daí isso a gente vai ver numa próxima aula, para a aula não ficar tão extensa, ok? A gente vai fazer uma aula ainda sobre os vértices para facilitar. E aí aqui, gente, ó, para facilitar para vocês, a questão dos meus coeficientes A. Então aqui tu consegue perceber o que acontece quando o A for positivo. Em todas elas, tu vai ter o A positivo, tu vai ter concavidade voltada para cima e vai ter um ponto de mínimo. O A negativo, né? Então, nesse primeiro quadro aqui. Aqui nesse primeiro quadro. O A positivo, todas essas três aqui, não sei se tu consegue perceber, né? Aqui, nessas aqui. Aqui. O A positivo, concavidade voltada para cima, ponto de mínimo. Aqui nesse quadro aqui, o A negativo, concavidade voltada para baixo, ponto de máximo, tá? Quer dizer que a parábola aqui, ela vem descendo, 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 descendo até aqui. Depois ela volta
a subir, ou seja, ela não cai mais. O valor mínimo que ela chega é aqui, por isso se chama ponto de mínimo, tá? E aqui a mesma coisa, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até aqui, ou seja, o valor máximo. Depois ela não passa disso, ela vem caindo, ok? E isto com o coeficiente A. Isso a gente já tinha visto em uma outra aula, só para reforçar. E o delta? Quando o delta for maior que zero, olha que o eixo do x está cortando aqui e aqui em 2 pontos. Olha que o eixo do x cortou aqui e aqui, 2 pontos. Delta igual a zero, está cortando aonde? Somente aqui, 1 ponto. Aqui também, y é negativo, mas o delta é igual a zero, cortou o eixo do x num ponto só. E quando o nosso delta for menor que zero, ou seja, negativo, a parábola não toca no eixo do x, ok? Eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha esclarecido a maneira como tu vai construir o gráfico sem precisar usar uma tabela. Então a gente já viu até agora nessas aulas bastante coisa, certo? A gente viu lá no início da aula os conceitos iniciais, como classificar uma função quadrática, vimos o estudo dos coeficientes, uma construção do gráfico através de tabela, e agora a gente viu a função, né? A gente viu achar as raízes e vimos a função do delta na nossa equação, ok? Eu espero que a aula tenha sido produtiva para ti. Se tu gostou, se tu entendeu, deixa aqui nos comentários, né? Curte, compartilha, não esquece, te inscreve no canal, isso é muito importante, isso aí ajuda a gente pra caramba. Manda para os teus amigos, comenta. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até a próxima aula, certo? Tchau!